eu sei que ali o Senhor também está. Qual a ideia deste verso? Que não há lugar que você vá que o Senhor deixará de estar com você. Então, quando você está, por exemplo, na sua escola, quando você está, por exemplo, na universidade, quando você está em um ambiente, às vezes, perigoso, um ambiente de trabalho que é problemático, um ambiente onde tem pessoas ímpias, um ambiente onde tem pessoas de outras culturas religiosas diferentes, que você sabe muito bem que é. O pastor missionário, na verdade, chileno Vergara, ele fala isso. Ele fala que às vezes tem irmãos que têm medo do mundo espiritual. E ele fala que quando ele vai, por exemplo, ao Paquistão, um lugar que existem muito radicais, os radicais são aqueles que matam os cristãos. Então ele entra ali num táxi e a estratégia de evangelismo dele é primeiro descobrir se o taxista não é um radical. Se ele percebe que não é um radical, então ele muda a fase do evangelismo. Ele já começa a tentar se conectar com o cara, com um propósito desse cara ser um anfitrião de um culto secreto a Deus. Em outras palavras, para ele começar uma célula na casa do cara, ele já desce do aeroporto com essa intenção, só para você ter a ideia. Se ele percebe com alguns sinais, símbolos e conversas que aquele cara é radical, ele fica quieto e espera o próximo taxista para que ele possa alcançar o propósito. Então ele começa a se reunir em uma casa, mas pode ser que o vizinho seja radical. E se o vizinho descobrir que está tendo ali uma reunião onde Cristo é pregado, certamente vão matá-lo. Mas ele entende que se ele for ao céu ou ao inferno, o Senhor é com ele não está desamparado. O que isso significa? Significa que aonde você estiver, o Senhor vai te amparar para fazer a boa obra que Ele te chamou. Mais uma vez eu repito, a sua escola, a sua universidade, você que é líder, que talvez não está mais em uma escola ou não está mais em uma universidade, ensine isso aos teus discípulos, aos jovens da igreja. Aquele é um lugar propício para uma grande colheita para Deus, irmãos. Eu aproveitei ao máximo a minha fase do ensino médio para pregar o evangelho, para fazer os núcleos, para me reunir com o pessoal. A gente teve frutos muito poderosos naquela época. Na minha geração, depois veio a geração da Amélia, 3 anos depois da minha, depois veio a geração do Estênio, uns 2 anos depois ali da Amélia, se não me engano. Foi na mesma época, cara. 1 ano de diferença, né? Então teve uma geração de jovens que entendeu que onde eles estão é uma oportunidade para que almas sejam conquistadas para Cristo. E hoje é a oportunidade da maioria de vocês que ainda tem acesso às escolas e às universidades. Irmãos, quantos e quantos jovens têm ido sem um propósito de Deus para aquelas escolas e universidades? Mas através deste grupo, eu tenho uma convicção no meu espírito, que nós iremos fazer um grande barulho, e o inferno vai se assustar naquelas escolas. O céu vai festejar por causa dessas almas que se converterão, amém? Você pode se pôr de pé no seu lugar para nós termos um tempo de adoração. Como eu amo começar momentos como esse, com uma adoração. Obrigado por vocês liderarem a adoração da tarde. Peguei eles de surpresa. Mas é uma surpresa boa, né? Pelo menos para mim. Para eles eu não sei, mas que eu gosto de ouvir eles cantar, eu gosto. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor meu Deus, obrigado. Senhor, te apresentamos essa tarde, ó Pai, tarde de edificação, tarde de alinhamento, ó Senhor, tarde de aprendizagem, ó Pai, nos dê estratégia, Senhor. Eu declaro os teus filhos saindo daqui deste ambiente realmente preparados para enfrentar aquilo que os espera lá na segunda-feira, que os espera na próxima semana. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, acendendo como uma fagulha, Senhor, acenda o coração dos teus filhos para a boa obra que o Senhor já preparou de antemão, inclusive dentro das escolas e universidades. Eu declaro em nome de Jesus que este ano nós viveremos níveis maiores nas escolas e nas universidades. Eu declaro que muito em breve teremos convenções e reuniões grandes apenas com aqueles que fazem parte dos núcleos escolares e universitários, em nome de Jesus. Eu declaro jovens se pondo à brecha, se destacando a fazer a obra de Deus nas escolas e nas universidades. Eu declaro uma unção de ousadia, que você não tenha medo, não tenha vergonha de falar quem é o seu Deus lá na sua escola, na sua universidade. Assim ora e declara em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa adoração neste momento. Espírito Santo, nós te adoramos, nós te amamos, e a nossa intenção nesta terra é fazer a sua vontade. Feche
os seus olhos e comece a orar neste momento. Feche os seus olhos e comece a louvar o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, te adoramos, Senhor. Glória
Senhor, te exaltamos, só tu és. Ao Rei, diga, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Ao Rei, só tu és. E não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és, Senhor, só tu és. E não há outro igual, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e que eu consegui cantar todas as vezes, que só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. E uma só voz, só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Mais uma vez, só tu és santo. Só tu és. E não há outro, não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome.
desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Santo é o Senhor. Será que você pode declarar isso? Santo é o Senhor. 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 Diga a Ele. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Diga isso. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Ah, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Você pode erguer suas mãos ao alto e declarar isso a Ele. Pra te adorar eu vivo, ah, Senhor. Senhor, é pra ti, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Mais uma vez, vamos lá, é para Ele, para te adorar. Nós iremos falar hoje sobre os núcleos celulares. O núcleo, para quem não sabe, é uma ferramenta a qual nós adquirimos através da Videira, lá em Goiânia também, assim como a célula. E antes de eu começar a falar, quero explicar para vocês como foi que nós trouxemos essa ferramenta aqui para a Cruzeiro do Oeste, né? Ano passado, já havia algo que estava incomodando tanto a mim quanto o pastor Paulo sobre a questão de fazer algum trabalho nos colégios, né? Como ele já citou logo no início, né? Quando ele ainda estudava na época no Tamandaré, a gente reunia a galera, falava de Jesus e tal. Depois o pastor saiu, aí na época tinha a Amélia, a Sabrina, o Jean, eu. Aí os três saíram, ficou só era eu e meu violão, né? E daí o que a gente fazia? A gente reunia
passava nos colégios, chamava a galera, vamos se reunir ali, vamos falar de Jesus e tal, tocava um louvor, dava uma palavra. Só que naquela época não tinha uma ferramenta um pouco mais específica, mais clara, mais objetiva. Então o que a gente fazia era o quê? A gente se reunia em algumas vezes na semana, nos intervalos, para falar de Jesus para a galera, né? Até depois a gente vai estar passando algumas fotos aqui, deu certo? Deu? Glória a Deus. E daí, ano passado eu teve um episódio aqui que aconteceu uma situação, não posso citar porque também está gravando, né? Mas uma situação aqui na nossa... Ah, já falou? Ah, então beleza. Falei em parábola, falei. Quem pegou, pegou, né, pastor? Teve uma situação ano passado, né, que realmente incomodou muito mais, tanto a mim também quanto o pastor, a gente ficou indignado. E nisso aconteceu que eu e ele conversamos, a gente tem que fazer alguma coisa, algum trabalho, algum projeto nos colégios para a gente alcançar os adolescentes e ainda alguns jovens que estudam, né? E a gente ficou naquela aqui que a gente ia fazer, como é que a gente ia fazer, não tinha nada claro, uma direção ali do Senhor. E nisso o pastor foi para Goiânia, foi uma conferência? Foi, uma conferência de caseiros. Isso. E lá eu lembro até hoje que ele pegou e mandou foto. Ele mandou a foto desse livro aqui e falou, mano, achei aquilo que a gente estava precisando. E nisso ele trouxe o livro para cá, a gente começou a estudar. Aí ano passado nós fizemos uma reunião, a gente comunicou, a galera perguntou quem estava inserido aqui na vida da igreja, na liderança, adolescentes que frequentavam a nossa igreja, que estava estudando. E daí a gente fez uma reunião, teve umas 30 e poucas pessoas, né, pastor? Quase 40 pessoas, tinha muita gente. E eu falei, nossa, na nossa época era um gato pingado, um ou outro só, né? E a gente fez a reunião com o pessoal, e nós então, né, demos ali um norte, uma direção para nós iniciarmos os projetos nos colégios, os núcleos, né? Quando a gente iniciou no passado, nós iniciamos quase no final do ano. Então eu imaginei que devido o período pouco ali que nós teríamos para trabalhar, não seria um ano muito frutífero através dos núcleos nos colégios. Mas eu sabia que seria muito importante para a gente pegar a experiência para em 2026 a gente iniciar com tudo, né? Porque querendo ou não, a grande maioria hoje da galera que estuda são adolescentes e jovens que talvez não aceitaram a Jesus, não conhecem a Jesus ou se frustraram e estão longe dos caminhos do Senhor. Então a gente começamos esse projeto ano passado. Até eu tive uma reunião agora, terça-feira passada, com um pessoal e teremos outra quarta. E dia 25 nós iniciamos os núcleos aqui novamente, né? Hoje os 3 colégios que nós temos o objetivo de alcançar aqui é o estadual, pode falar, Léo, os nomes? O estadual, o Tamandaré e o Anchieta. Entretanto, hoje como um dos colégios do Tamandaré ele é integral, então nós temos umas 2 ou 3 pessoas que estudam, mas à noite apenas. Eu até tenho um relatório aqui do pessoal nós temos hoje, para começar esse ano, né? Nós temos 11 pessoas no estadual na parte de manhã, 6 pessoas no estadual à tarde, 11 pessoas no Anchieta de manhã, 6 pessoas no Anchieta de manhã e 1 pessoa à tarde no Anchieta, né? Para iniciar agora em 2026. Mas vamos lá. O que é um núcleo? Abordando a tua introdução, esse é o primeiro passo para um líder já de cidade fazer esse levantamento de alunos em escolas, em turmas, cidades, igual você fez. Qual que é hoje o problema que nós encontramos aqui em Cruzeiro? No Tamandaré nós temos, eu acho que eu sei, 3 a 4 irmãos que estudam apenas à noite, né? Então assim, à noite é um pouco mais assim, o pessoal fica mais à vontade, não é tão rígido e tudo mais. E como o Tamandaré ele é integral, então a gente tem essa dificuldade. Então o que eu conversei com o pastor, nós já alinhamos. No primeiro culto agora de domingo, né, ou o pastor ou eu, vamos pedir um espaço ali para o apóstolo, para nós divulgarmos esse projeto, para descobrir, falar assim, pessoal, nós iremos iniciar um projeto dos colégios chamado Núcleo, e nós precisamos saber quais são os jovens e adolescentes que estão inseridos nos colégios, que estudam em algum colégio. Né? Aí, pessoal, você que está estudando, no final do culto permaneça, venha que eu preciso pegar o seu nome, telefone, saber qual colégio você estuda, qual período e tal. Então o primeiro passo é a gente saber todos os jovens e adolescentes que estão estudando, porque assim, querendo ou não, gente atrai gente. Então quanto mais gente para iniciarmos, melhor. Porque imagina só, no intervalo ali, você viu uma roda de gente, umas 20, 30 pessoas reunidas e fala, rapaz, o que está acontecendo ali, né?
Aí você vai lá só para de curioso, e você vai lá, Jesus pega você, já aceita Jesus e já começa a ser inserido em alguma célula na vida da igreja, né? Então, o primeiro passo para você de outra cidade, para iniciar os núcleos nos colégios, é realmente fazer o levantamento na sua igreja. Quem são os jovens e adolescentes que estão na igreja, né? E estão estudando atualmente. Feito esse levantamento, faz o grupo pessoal, marca uma reunião, né? O livro que nós temos como base é Universitários com Propósito. Ele tem essas duas capas. E esse aqui também. Os três são o mesmo, só vai mudar as capas, né? Mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Tem algumas unidades ainda disponíveis ali na livraria. Então vamos lá. O que é o núcleo? O núcleo, ele é uma ferramenta evangelística, missionária. Então, os núcleos, ele é uma reunião, uma roda, né, que nós utilizamos no intervalo, né, do colégio, para poder falar de Jesus. Então, assim, hoje nós temos as células, né, em nossas igrejas inseridas, onde nós trabalhamos dessa forma, e a intenção do núcleo, a ideia dele é realmente semear uma semente no coração da pessoa que está participando ali. Por quê? Porque, querendo ou não, nós fizemos um levantamento aqui em Cruzeiro e uma média de intervalo é de 15 a 20 minutos. Então, ou seja, é muito rápido. E uma das coisas que o pessoal fala que tem dificuldade é que os irmãos que gostam de comer bastante, né? Então, daí no dia do intervalo, tipo assim, o dia do núcleo. Aí o pessoal faz o quê? Só vou passar na cantina, que hoje, sei lá, é estrogonofe com arroz, e já eu vou lá. E daí fala, isso é muito rápido, não sei o quê, e realmente, o tempo é muito curto. Só que a intenção, o propósito, o objetivo do núcleo é uma ferramenta evangelística. A intenção é conectar os estudantes e os professores a Deus e à igreja local. Esse é o propósito do núcleo. Né? Então, ou seja, quando nós vamos fazer, qual que é o propósito? Que nem nós estabelecemos aqui em Cruzeiro, né? Serve também como para vocês que quiserem, que nem eu sou o discipulador dos adolescentes. Então, todas as minhas células são nas quintas-feiras. Então, a gente estabeleceu na quarta-feira fazer o núcleo. Por quê? Nós fazemos na quarta-feira os núcleos nos colégios, e depois a gente já convida a galera para poder participar na célula na quinta-feira. Então nós fizemos dessa forma para poder ver se nós iremos conseguir uma quantidade bacana de visitantes dos núcleos para as células. Porque tem muitas pessoas hoje que elas têm uma certa dificuldade em frequentar uma igreja. Você chama a pessoa, vamos para o culto, e não sei o que e tal, e a pessoa às vezes tem uma barreira, algum trauma, alguma frustração em algum momento da sua vida com alguém da igreja, ou até mesmo com a igreja, e ela tem essa barreira. E daí nós temos a célula, né? Que é como se fosse um culto, só que não no prédio ali, é algo mais informal, vamos dizer assim, né? E então nós temos os núcleos. Porque tem muita adolescência que chega para ele assim, e aí, vamos para uma célula? Fala, não, o que é a célula? Aí você explica ali, eu não quero. Então, ou seja, através do núcleo, a pessoa vai lá, já está no colégio mesmo, às vezes está passando, está andando ali e tal, ela para, ouve uma palavra e ela já fica um pouco mais quebrantada para poder receber o convite para a célula. Então, a probabilidade de uma pessoa que frequentou hoje o culto e recebe o convite, que frequentou hoje o núcleo e recebe o convite para ir no dia seguinte ou no mesmo dia para ir para uma célula, é muito maior do que do nada você convidar alguém na sua sala ali para frequentar uma célula ou participar de um culto. Então, por isso que nós estabelecemos aqui em Cruzeiro dessa forma. Os núcleos são todas as quartas, que antecede as células da quinta-feira, no caso, né? Com esse objetivo. Então, o núcleo, ele é uma ferramenta missionária. E ele é uma ferramenta missionária com o objetivo de conectar os estudantes, os professores, a igreja local e a Deus, no caso, né? O Ricardo Landim, ele fala algo que eu acho muito importante falar aqui para vocês, que o núcleo, ele não anula a questão de frequentar uma célula. Ele não vai substituir uma célula, né? Então, ou seja, talvez algumas pessoas, você comece nos colégios ali a questão dos núcleos celulares,
E daí você fala assim, aí a pessoa que vai no núcleo na quarta-feira fala, não, eu não vou na célula não, porque né, a célula, eu já fui no núcleo, então eu não preciso participar da célula. Então, quando você vai estudar os livros, o Ricardo Landini fala muito sobre a questão que o núcleo, ele não anula a participação, o frequentar as células, tá bom? Porque se você até for comparar a situação do que a célula hoje, uma média, ela tem em torno de 1h30, né? Pelo menos tem umas células que vai 2 horas, 2 horas e meia. Os irmãos gostam de ficar em comunhão, né? Você tá louco? Às vezes eu vou visitar uma célula, pastor, na quinta-feira. A célula começa às 8 horas, né? E daí, tipo, vou chegar umas 9 horas, 9h15 ali. A hora que eu chego, o pessoal tá no louvor ainda. Eu falei, meu Deus, essa célula vai acabar meia-noite, uma célula, vigia, né? Então, assim, ou seja, o tempo que nós temos nas células é muito maior do que os núcleos. Então 15 minutos, às vezes a pessoa que passou num refeitório para pegar um prato de comida para descer para o núcleo ali, ela já pega o final, e a oração. E até algumas pessoas comentaram, mas será que vale a pena? Porque é muito curto o período, né? Eu falei, cara, basta apenas uma palavra. A pessoa pode chegar no finalzinho ali, receber uma palavra, ouviu algo e de repente algo despertou no coração dela. Porque quando nós olhamos de forma humana e carnal, realmente é muito pouco tempo. Nós vamos falar agora, daqui a pouco nós vamos falar sobre as etapas, né? Só que quando você para analisar que realmente quem faz não somos nós, mas o Espírito Santo, ele que convence, ele que realmente que faz o que nós não podemos fazer, que toca o mais profundo do coração, né, das pessoas. Então, assim, basta uma palavra, uma oração no finalzinho. Às vezes a pessoa chegou ali faltando 3 minutos para acabar o núcleo. E nesse pequeno tempo ali que aquela pessoa chegou, ela recebeu uma palavra, recebeu uma oração e, cara, aquilo foi o start para ela poder desejar um pouco mais sobre Deus, desejar um pouco mais sobre saber quem é esse Deus, quem é esse Cristo, o que é dessa graça, né? E eu queria falar com vocês sobre os fundamentos do núcleo. Se vocês quiserem anotar aí, o primeiro fundamento é guardar a vida dos estudantes. Por quê? Vamos lá, quando você começa um projeto nos colégios, você vai ter que publicamente expressar aquilo que você crê e aquilo que você acredita, né? Porque tem uns irmãos, uns crentes, que é os crentes 007, né? Ninguém sabe que é cristão, né? Ninguém fala assim, rapaz, quando a pessoa recebe um convite da pessoa para ir na igreja, fala, rapaz, você é crente? Eu não sabia não, né? Então, quando você começa um projeto nos colégios com os núcleos, isso vai fazer com que você se posicione como um cristão. Então você vai ter que manifestar a sua fé, você vai ter que manifestar naquilo que você acredita. Logo você se torna um alvo para toda a sua sala, para todos no colégio ali, no bom sentido. Onde você não pode mais esconder quem você é. Onde você não pode mais fingir que você é apenas mais um livro. Você vai ter que expressar naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Então, um dos propósitos dos núcleos é realmente guardar os irmãos. Por quê? Porque imagina só, a gente fala sobre a questão que nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Só que quando você pega uma proporção onde tem talvez dois adolescentes numa sala de aula com 40 pessoas, a probabilidade deles serem influenciados é muito maior do que eles influenciarem. Concorda comigo? Sim. Então agora quando você ali faz um levantamento de quantos cristãos que tem ali, né, no colégio, que realmente estão envolvidos com a vida da igreja, que faz parte da liderança, isso vai ajudar eles a não ser influenciados e vai fazer com que eles se posicionem. Então a intenção é guardar aqueles que estão nos colégios e que têm a sua fé em Cristo Jesus, aqueles que estão caminhando com Jesus, né? Até a gente bate muito na tecla do pessoal aqui de Cruzeiro sobre a questão de testemunho, né? Porque querendo ou não, nós não podemos ser hipócritas no sentido, você prega Jesus, mas mata a aula, né? Então tem que ter toda essa questão aí para a gente também trabalhar em cima. Então um dos pontos que o Ricardo Landini fala no livro sobre a questão dos fundamentos do núcleo é guardar a vida dos estudantes, onde eles vão se reunir, vão se fortalecer no Senhor ali, com a mesma fé, com o mesmo pensamento, e entendendo que eu não estou apenas no colégio para aprender, mas eu estou no colégio como enviado por Deus, como um instrumento de Deus para alcançar pessoas. Amém. Porque um exemplo, hoje eu não estudo mais, o pastor Paulo não estuda mais, né? No período que nós estávamos, né, participando, estudando ainda,
a gente não tinha uma ferramenta como tem hoje, os núcleos, né? Mas nós fazíamos o quê? Cara, eu preciso falar de Jesus, então vamos falar de Jesus. Nós entendíamos e tinha clareza que nós estávamos ali como enviados de Deus para ser canal para aquelas pessoas. Porque entenda algo, você que está estudando atualmente, você pode alcançar pessoas que talvez só você pode alcançar. Né? Então eu, por exemplo, não posso hoje, claro, né, se você for ali conversar com os responsáveis ali da direção, talvez você consiga um espaço, mas não como você todos os dias lá no colégio, como talvez dentro de uma sala onde tem 30 pessoas que não são convertidos. Eu lembro quando quando o pastor Eduardo Reis veio para cá, né, ele começou, né, a dar uns ensinos e tal. E a gente começou a falar sobre a questão, saber o nome do seu anjo, expulsar demônio e tal, não sei o que, uns negócios assim. Eu lembro que eu estudava no segundo B. Tinha uma menina lá que eu falava, rapaz, essa menina está, né, possessa. Eu tenho certeza que se eu colocar a mão, né, vai vir muito demônio. E daí às vezes eu estava lá naquela época do compasso que fala, você está aqui, sim ou não? Aí, negocinho, né? E eu no outro lado, né? Eu estava orando, falando em língua. Eu queria que manifestasse o demônio. A minha vontade era... Porque, de verdade, você vai falar de Jesus e tal, às vezes... Mas, irmão, vamos ser sinceros. Quando você vê um demônio, não é muito mais fácil entender que o mundo espiritual é real de verdade? Você fala, existe demônios, existe anjos, principais. Agora você vê, para você ver. Rapaz, é diferente, viu? Você leva mais a sério. Então eu sabia que se manifestasse um demônio na sala de aula, rapaz, era uma oração só, 40 ninguém aceitando Jesus. Então essa era a minha vontade, né? Ela fazia lá o negócio lá do diabo lá, e eu do lado, manifesta, orando, eu falava até em línguas. Vocês têm noção lá, com tanta vontade de manifestar o demônio na sala de aula. Então assim, por quê? Porque eu tinha a convicção que realmente o fato de participar, essa fase de estar estudando era um privilégio de alcançar pessoas que talvez só eu poderia alcançar. Eu tinha essa clareza, mas nós não tínhamos naquela época uma ferramenta como hoje nós temos, né? Eu tenho certeza que através dessa ferramenta nós iremos colher muitos e muitos frutos. Né? Então assim, hoje você que está estudando ou você que está responsável na sua cidade, né, pelos adolescentes, é muito importante nós entrarmos, né, realmente com os dois pés, né, com o coração, com todo o nosso corpo, nos colégios, sendo intencionais mesmo, porque realmente eu creio que vai haver uma grande colheita quando nós nos posicionarmos nos colégios. Tem muitos adolescentes e jovens que não foram alcançados ainda. Né? Quando eu pego meu filho, de vez em quando a gente vai ali no parque, aqui na nossa cidade ali na parte da pista de skate, tem assim, a gente vê rodas e rodas de adolescentes com os papos, fumando, bebendo, eu falo, meu Deus, e você fica, né, e qual que é hoje a melhor forma de talvez alcançar esses adolescentes? É pegando aqueles que já conheceram a Jesus, é pegando aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor e estão hoje nos colégios e pode ser canal de Deus lá onde estão. Segundo fundamento, evangelizar e levar as boas obras. Precisamos entender que nós não pregamos Jesus simplesmente porque o Senhor falou para nós pregarmos. É aquela situação assim, olha, o Senhor é tão bom que eu preciso falar dele porque mais pessoas precisam conhecer ele. Eu não falo da graça, eu não falo do amor, eu não falo simplesmente, eu não falo de Jesus porque eu preciso falar, mas é porque ele foi tão bom, ele mudou totalmente a minha vida e eu desejo que outras pessoas conheçam para que também a vida delas sejam transformadas. Então, o segundo fundamento que o Ricardo Landim vai falar sobre os núcleos é realmente levar as boas novas, é realmente falar sobre a graça, sobre o favor, sobre Cristo crucificado, falar sobre a justificação. E o terceiro, inserir os novos na fé da igreja. Lembra que eu comentei com vocês, então, talvez hoje, por exemplo, amanhã não vai ter aula, né? As aulas que o pessoal comentou só vai voltar quinta-feira, né? Então, imagina você na sua cidade, você que estuda, do nada, você chega no seu amigo e fala, e aí, beleza? O que você vai fazer amanhã? Cara, eu vou... Não tenho nada à noite. Falou, vamos lá, sei não. Se der, eu vou. Você sabe que quando a pessoa fala, se der, eu vou, é não, né? É não, já era. É como meu pastor me ensinou. Quando você quer levar alguém para a céu, você tem que convidar 10. Dos 10, irmão, é tipo dízimo, 10%, é só um que vai, né?
Então é fácil, eu vou. Agora imagina só, na quarta-feira você fez um núcleo, aquela pessoa participou do núcleo, já estava lá, não tinha nada para fazer. Ela foi no núcleo, recebeu uma palavra, teve um momento de oração, você orou por ela, você começou a orar, o coração dela vai estar mais quebrantado para talvez dizer sim para o seu convite. Aí essa pessoa vai para a célula, e a hora que ela vai para a célula, você tem total liberdade ali de realmente orar, você vai ter mais tempo para poder ministrar algo para ela, né? E depois da célula você chama para o culto. Depois do culto você vai chamar ela para o encontro com Deus, e quando você vê que aquela pessoa já se converteu. Então, realmente, o núcleo, ele tem esse poder de realmente ser a ponte para conectar as pessoas a Deus e à vida da igreja. Glória a Deus. E agora vamos falar sobre... Aí você fala assim, Stênio, tá, como que eu posso, então, iniciar os núcleos na minha cidade, lá com os meus adolescentes da nossa igreja? Então, o primeiro passo é você, talvez no culto de domingo, comentar sobre o projeto que irá iniciar, que são os núcleos nos colégios e também nas universidades, e perguntar, irmãos, você que estuda, ou você que tem o seu filho que estuda aqui, que deseja que ele faça parte desse movimento, né? E daí você vai fazer esse levantamento. Então, você fez o levantamento, né? Marca uma reunião com o pessoal. É importante, né, que nós possamos conhecer esse projeto, então é importante que vocês, daí no caso, tenha o livro do Ricardo Langin, tem esse, e universitários com propósito, todos esses os três são os mesmos. Deixa eu pegar aqui, peraí. Então, são esses três livros aqui, ó. Então, você fez o levantamento lá na sua cidade, eu tenho 15 adolescentes, eu tenho 10 adolescentes, não importa a quantidade, irmãos. Eu lembro quando na época, teve uma época que era eu, a Amélia, a Sabrina e o Jean, depois todo mundo saiu, ficou só eu. Tem a foto que eu postei aí? A minha? Consegue passar aí, por favor? Oi? Aquela que eu mandei, você conseguiu lá no Tamandaré? Vamos ver. Essa é a Amélia, ó. Hoje a pastora Amélia, né? Na época ela estudava lá, a professora falou que estava com uma doença, parece? Com tumor. E daí o que ela fez? Ela falou assim, olha, deixa eu sair aqui da frente para vocês verem, né? Então, aí a professora comentou que ela estava com um tumor no seio, e ela pegou e levantou e falou assim, professora, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E daí ela falou que foi lá na frente, né? Ela contando, ela foi na frente, explicou, pessoal, oração e tal, não sei o que, né? Vamos interceder, conforme eu vou orando, você fala assim, em nome de Jesus, em concordância, falou com o pessoal da sala, colocou a mão e começou a orar, né? Tem aquela outra que eu mandei também? Nessa época, irmão, nem tinha, olha só, meu Deus do céu, sangue e fogo. O Jairo sumiu, né? Esse aqui é o Jairo, esse aqui é o Emerson, esse aqui sou eu. Emerson. É o Emerson, o Jairo, o Emerson, eu, a Lorena, a Carol, a Amélia, essa aqui, professor? Tem que ser. É a Amélia, a Lorena, essa aqui, acho que essa aqui é a Sabrina. Ali a professora Amélia, essa aqui é a Sabrina, isso. Então a gente se reunia aqui, a Lorena estava até comendo ainda. E a gente se reunia aqui, tocava violão, daí o pessoal passava, vem cá e tal. Então, ou seja, quando nós começamos, nós tínhamos esse desejo de falar de Jesus, de anunciar as boas novas, mas nós na época não tínhamos essa ferramenta. Tem outra? Vamos ver. Consegue levantar um pouquinho? Não? Então, aqui. Esse aqui sou eu, tá, pessoal? Tem mais aqui cortou, tá? Então aqui sou eu. O Lucas, a Andressa, o Renato. A gente estava aqui umas 10, 12 pessoas aqui ali no Bosque do Tamandaré na época. E daí, ali o Jonathan também. E eu lembro que dos núcleos não, né? Das reuniões que nós fazíamos na época, eu lembro que 4 pessoas aceitaram Jesus, começaram a participar da vida da igreja, se tornaram parte da liderança também. E agora, consegue passar os outros? Deixa eu tirar isso aqui daqui, pra vocês verem melhor. Esses são do ano passado. Esse aqui é quando nós começamos os núcleos ano passado, no finalzinho do ano. Aqui no estadual.
Ó, o Matheus, Tainá, Felipe, tem uma maior galera aqui, ó. Tem uma galera, o Yuri, o Victor, o Paulo, enfim. Aí aqui, essa foto, para quem não sabe, o estadual aqui, hoje é um colégio militar. Então, quem tirou essa foto foi o guardinha, que fica nos intervalos ali, né? Aí o Yuri conversou com ele, falou, você pode tirar foto para nós, depois você tira o seu celular, depois você me manda, porque não pode mexer no celular. Tem outras? Tem mais uma, vamos ver. Ó, esse aqui lá no Anchieta, o Miguel, a Júlia, a Tainá, a Mari, aquelas duas eu não sei. Aquelas ali não é da nossa igreja não, né, Mari? Aquela é. Hã? Aquela da direita é. É da direita, né? A Bia. Olha lá, ó. O outro que... Aí o que acontece? O que a gente fez? Depois que nós reunimos com a galera que iria iniciar e fazer parte dos núcleos, nós criamos um grupo, né? Fizemos um relatório para eles mandar para nós e mandar a foto. Aí no estadual o guardião tirava a foto e mandava para nós. E no Anchieta, como ainda não é militar, então eles conseguiram tirar foto com o celular deles mesmos. Tem mais para mandar? Postar? Ó, outro lá no estadual. Olha o Júlio do Pratão de Mineiro. Isso aqui provavelmente chegou no finalzinho, né? Falou, não, tem um núcleo. Não, vou comer ele já, eu chego. Chegou só para foto, tenho certeza. E voltou. Então, teve outros núcleos também que a gente não conseguiu tirar foto, né? Nós iniciamos, não lembro ao certo, se foi no mês 9 ou mês 10, não lembro agora certinho. Então, ou seja, vamos lá agora passo a passo, como eu faço para iniciar? Então, primeiro eu fazer o levantamento dos adolescentes e jovens que você tem hoje na sua igreja, que frequentam os cultos, que estão na liderança, que estão estudando. Esse é o primeiro passo. Feito o levantamento, você convida eles, marca uma reunião, né? Explica sobre o núcleo, né? Através do livro do Ricardo Landim, e daí você faz um grupo. Eu, como líder dos adolescentes aqui, o que eu faço com eles? A gente tem um grupo, na reunião que nós tivemos agora terça-feira, eu falei para eles me colocarem aí eles têm dois grupos. Um grupo onde está só vou colocar como liderança, a liderança do núcleo, né? Que faz acontecer, que ministra, que faz oração, que faz a recepção, enfim. E o outro grupo que está a galera que participa, né, para avisar, tipo assim, que nem o pessoal do estadual não pode mexer no celular, né? Então, tipo, na terça-feira à noite, pessoal, amanhã tem núcleo e tal, a gente vai estar naquele lugar de sempre lá, esperamos vocês no intervalo e tal, beleza, né? E então, feito o levantamento, reunião com o pessoal, né, alinhamento ali da visão do núcleo, e daí depois marcar um lugar fixo e um dia fixo. O que eu combinei com o pessoal aqui? Então a gente vai fazer nas quartas, que antecede a célula, e o lugar fixo. Por quê? Imagine só que o Victor ele foi, né, pro núcleo hoje, e daí depois ele ficou 2, 3 semanas sem participar do núcleo. Mas ele quer ir. Ele sabe que o núcleo é sempre naquele lugar, né? Então daí, ninguém chamou ele, aconteceu que ninguém chamou ele, mas ele quer ir. Então ele sabe que sempre é naquele lugar, que nem no estadual é perto das escadas ali, de uma das saídas ali que sai para pegar os ônibus lá, né? Então a gente combinou, então, na quarta-feira, antecede a célula, um lugar fixo. E daqui que eu combinei com eles? A gente faz um exemplo. Como é um lugar um pouco aberto, né? É um corredor coberto apenas, mas se chover molha. Então, um exemplo, quarta-feira está chovendo, marca para o outro dia, né? E se no outro dia estiver chovendo também, aí faz no pátio. Porque o Ricardo Landini fala para escolher um lugar não muito escondido e nem muito movimentado, porque se estiver muito movimentado atrapalha e tal, às vezes não consegue, a pessoa fica se distraindo muito fácil, e se for um lugar muito excluído, às vezes as pessoas não conseguem achar, ou alguém que poderia passar, se interessar e parar ali para poder participar, acaba não acontecendo isso. Então, é um lugar intermediário, não muito movimentado e também não muito excluído, né? E daí, se no caso na quarta estiver chovendo, na quinta também, aí faz no pátio do colégio. Aí que não eu falei para eles, realmente pode ser que de fato tenha distração, o pessoal que está participando do núcleo acaba sendo distraído porque está lá fora, mas também tem o contrário, talvez aqueles que não estão participando do núcleo comecem
escutar aquilo que está sendo falado no núcleo. Então tem essas duas probabilidades. Falei, vamos fazer dessa forma para que a gente não fique sem fazer os núcleos daí, né? Foi isso que eu combinei com eles. E daí a intenção é sempre, no final, a gente tem um grupo da galera que frequenta ali, que faz parte do núcleo dos colégios, convidar também para os cultos. Como eu falei, a intenção, o propósito do núcleo é uma ferramenta missionária, evangelística. Então a intenção é sempre convidar. Então teve um núcleo, convida para a célula. Aí tem um grupo da galera lá de quarta-feira, por exemplo, no sábado, manda a imagem do culto, convida para o culto. A intenção é inserir esses adolescentes e jovens do núcleo para as células e para o culto, para a vida da igreja, né? Onde ali a gente tem mais liberdade para poder ministrar, para poder transmitir algo para eles ali. As etapas. São 5 etapas que o pastor Ricardo Landim deixou. A primeira é a recepção. É importante ter alguém que tenha boa comunicação, uma pessoa bem, como eu posso dizer, extrovertida. Porque imagina você colocar a pessoa, e aí, beleza? Seja bem-vindo no núcleo, fica aí, senta aí, já a gente vai conversar. A gente fala, rapaz, que negócio, cara marrenta, né? Não, chama a pessoa, tem que ser uma pessoa extrovertida, que às vezes a pessoa ela nem ia pro núcleo, ela estava passando, imagina só, o pessoal tá aqui, né? Que nem, coloca aquela foto que tá, eu tô com o violão, fazendo um favor. Tem a pastora Amélia e tal, galera, deixa ela ali. Pra ficar mais... Então imagina só, então aqui a escada descia para um pavilhão, aqui no canto tinha a livraria, então a gente ficava aqui. Então um exemplo, a pessoa que é mais extrovertida, que vai ficar responsável pela recepção, então o pessoal chega, tudo bem, ó, chega aí, fica à vontade e tal, e aquela pessoa que às vezes vai estar passando alguém do lado no flow, você vai para onde? Não, eu vou ali, não, vem cá, senta aqui com a gente, mas o que vocês vão fazer? Não, senta aqui. Ela nem sabe o que vai acontecer muitas vezes. Aí vai começar, vai receber uma oração, vai receber uma palavra e tudo mais. Então é importante ter uma pessoa que seja realmente extrovertida, uma pessoa que tenha uma boa comunicação para chamar um pessoal ali, enquanto talvez não começou, né, chame o pessoal. Segundo, apresentação, algo bem rápido. Fala, pessoal, aqui a gente vai falar sobre Jesus e tudo mais e tal, né, uma apresentação bem rápida sobre o núcleo. Aqui eu coloquei louvor barra oração, por quê? Tem alguns colégios, talvez que nem na minha época, não sei se hoje daria, mas na minha época eu levava o violão. Eu andava com o meu violão para cima e para baixo, mano. Até na caminhada o pastor mandava eu levar o violão, às vezes, andar, 10, 15 km com o violão nas costas. Então assim, aonde eu ia, minha habilidade de tartaruga ninja, pra você ter noção. De tanto que eu andava com o violão, virou um caso assim, tipo assim, quando me via sem violão, eu achei, o que aconteceu? Você tá diferente, faltava o violão. Então, ou seja, então talvez você não consiga levar uma caixinha de som, não consiga mexer com o celular, porque talvez o colégio não permite, né? Então, se você não conseguir fazer um louvor ali, né, faça uma oração antes de ir para a palavra. Então você faz a escala. Então então lá a etapa, uma pessoa extrovertida para a recepção, uma pessoa, né, para fazer, pode ser a mesma pessoa da recepção, faz a apresentação do núcleo. Se você não consegue fazer um louvor, levar nem que seja o celular, uma caixinha de som ou até mesmo o violão, então em vez de você fazer o louvor, você faz uma oração. Vocês têm que entender que o núcleo ele tem que ser curto e direto, não é uma célula, porque nós não temos um tempo de uma célula, nós não temos 1h30, 15 minutos, então tem que ser curto e direto. Então chegou, infelizmente, vamos esperar o fulano chegar para começar. Não tem essa possibilidade igual a gente faz a célula começa às 8 horas. Não, mas o João está chegando aí, vamos esperar ele. No núcleo não tem, porque se esperar 10 minutos acabou. O arrebatamento do... Quem não tá figurando. Porque senão você espera a pessoa, ela chega, bateu o sinal, pessoal, então vamos fazer amanhã. Não dá, entendeu? Então bateu o intervalo, já combinou com o pessoal. Foi que nem o Gabriel que estava com o prato ali na foto, né? O Júlio, não tem como esperar. Vamos fazendo com quem está aqui, conforme vai chegando, vai ouvindo. Então, recepção, apresentação, louvor ou oração e a palavra. Eu até mandei hoje de manhã para o pessoal do grupo, porque aqui no livro, no final, ele vai ter um QR Code, que ele vai ter um QR Code, onde o pastor Ricardo Landim, ele já tem 23 ministrações para os núcleos nas universidades e 23... obrigado. Então, olha só, acesso os esboços para reunião. Então, aqui tem nesse esboço vai ter 23
nesse QR Code vai ter 23 esboços para você ministrar. Você fala, Estênio, mas o que eu vou ministrar nos núcleos? É a palavra de domingo? É a palavra de sábado? Que nem quando a gente... O que a gente vai ministrar para eles? Aí no livro, no próprio livro, nesse QR Code aqui, vai ter 23 esboços para você poder ministrar a palavra daí. Tá bom? Pode ser como esboço, né? Deve mais de um. Isso. Que nem a gente falou, né? Como o tempo é muito curto, e às vezes você pega um assunto ali que é um pouquinho mais difícil de falar, então você divide ele em 2 ou em 3 vezes para poder terminar todo o esboço. Não necessariamente tem que fazer um por núcleo. Como o tempo realmente é bem reduzido, então pode ser que você não consiga fazer, e não tem problema. Como é que está meu horário aqui? 12 minutos. E no final, uma oração com apelo. O núcleo realmente ele é intencional. Então você não vai simplesmente parar no final antes de encerrar ali. Eu vou orar e para cada um. Não. Você ora tal para o pessoal, né? Alguém que quer aceitar Jesus, você explica ali e tal, faz a oração. Então todos os núcleos faz uma oração final e depois você dá abertura para fazer um apelo para que alguém possa aceitar Jesus. Estênio, se alguém tiver alguma dúvida da ministração e quiser às vezes perguntar, você falou, olha, vamos fazer o seguinte, pode ser que no final, se você estudar na mesma sala que aquela pessoa, ou na sala, ou no final, ou no outro dia, falou, olha, agora eu não consigo te explicar, mas depois eu te explico, tá bom? Porque às vezes vai ter um irmão que fala, mas eu não entendi. E aí você perde de ministrar mais para as pessoas por causa de uma pessoa que está com uma dúvida. Então, no núcleo, que nem eu falei, o núcleo não é uma célula. Então, se a pessoa tiver com alguma dúvida, responde, ajuda aquela pessoa depois do núcleo, né? No outro dia, no intervalo, vamos marcar o seguinte, no outro dia no intervalo, a gente conversa sobre esse assunto e eu te ensino melhor, pode ser? Ou no final da aula, ou vamos para a célula. E lá na célula, no final, a gente conversa sobre esse assunto. Entendeu? Mas no núcleo nós não temos tempos para ficar ajudando os irmãos com as dúvidas sobre a ministração. Então você tem que ministrar. Aí no final você fala, pessoal, se alguém teve alguma dúvida, me procura depois, né? Ou manda uma mensagem, ou amanhã no intervalo, né? Me procura que a gente senta, conversa sobre o assunto e tudo mais, tal, porque é muito curto tempo. Então, rapaz, eu tenho pouco tempo aqui, hein, pastor? Tá, então fundamentos, guardar a vida dos estudantes, evangelizar, levar as boas novas. O terceiro, inserir os novos na fé e na igreja. Etapas, o núcleo, recepção, apresentação, louvor ou oração, se caso não conseguir ter o louvor, palavra, oração com apelo. Aí eu coloquei algumas sugestões aqui, que é o que a gente está fazendo. Essas sugestões que eu estou dando para vocês, não está no livro. É com base na nossa experiência que nós tivemos nesses núcleos que nós fizemos ano passado. Né? O que a gente fazia? A gente se reunia quinzenalmente e falava com todo o pessoal que estava participando, eu falei, como é que está sendo a experiência lá? Está sendo assim, sensado, estou tendo essa dificuldade. E às vezes a dificuldade de um núcleo em um colégio, a experiência das outras pessoas no outro colégio já era a solução para aquele problema. Então a gente sempre fazia a gente compartilhava as experiências com todos que estavam no colégio, tanto à tarde quanto de manhã ali. Né? Então a sugestão, ter um lugar fixo, fazer um dia antes da célula. E eu até estava conversando com o pastor agora, um pouco antes de começar. Ano passado a gente teve uma certa barreira em um dos colégios, porque ano passado surgiu um vídeo lá de Curitiba. Teve um adolescente que no intervalo ele começou a pregar Jesus. Ele começou a pregar Jesus, pregar Jesus, pregar Jesus. Ele parou o colégio, literalmente. Teve várias filmagens lá, tipo assim, no intervalo, tipo assim, tinham, sei lá, umas 150, 200 pessoas escutando ele falar. Ele, assim, de pé assim, a galera em volta dele falando sobre Jesus. Isso percutiu muito. E uma das pedagogas em um dos colégios, ela acabou tendo um pouco de e-mail sobre o núcleo no colégio, né? Falou, não sei o que, tô com medo de dar algum problema para mim, tudo mais e tal, não sei o que, né? Então o que nós fizemos aqui em Cruzeiro? A gente combinou de tentar ser o mais informal possível. Como assim, Stênio? Então a palavra núcleo nós usamos entre a liderança.
E com a galera que está lá, os estudantes que estão lá, a gente fala sobre a roda que vai falar de Jesus. Porque no intervalo tem uma roda que vai falar sobre sexo, que vai falar sobre drogas, vai falar sobre várias coisas. E vai ter uma roda que vai falar sobre Jesus. Por exemplo, eu e o pastor Paulo, nós não podemos chegar sem autorização para poder expressar a nossa fé. Só que ninguém, você que estuda, ninguém pode impedir você de expressar sua fé. Você tem liberdade, você estudante que estuda ali, no intervalo você tem total liberdade em poder falar de Jesus. Ninguém pode barrar, você não pode falar de Jesus. Isso hoje nós temos como você usou o termo? Nós somos um país laico, então nós podemos expressar a nossa fé, igual nós estamos fazendo agora, e você estudante, você tem total liberdade para expressar também a sua fé no intervalo. Você pode falar de Jesus à vontade, mas para não vincular a igreja e tudo mais, nós preferimos tentar ser o mais informal possível. Então na hora vamos fazer o núcleo, não precisa a pessoa ficar em pé e como estivesse pregando ali, sentado, todo mundo de igual para igual ali, né? Uma roda ali, todo mundo sentado, como é uma célula, né? Então trazer ter essa proximidade com o pessoal e usar o termo tipo assim, vamos lá na quarta-feira lá, não no núcleo, vamos lá na roda de Jesus. A gente não colocamos um nome, né? Mas vamos lá. O que é lá? É uma roda, tem várias pessoas e nós falamos de Jesus. Como tem várias outras rodas no intervalo que fala sobre várias outras coisas, nós falamos sobre Jesus. Mas se por acaso você iniciar o núcleo no seu colégio, e talvez a sua pedagoga, a diretora, quiser falar, você não pode, ela não vai ter problema, o colégio vai acabar tendo um problema, porque você pode expressar sua fé. Da mesma forma que nós, como cristãos, nós podemos expressar a nossa fé, né? Em minha sociedade, você estudante no seu colégio, outras pessoas de outras religiões também, né? Se a pessoa quiser, se tem algum adolescente, algum estudante, tanto na universidade quanto no colégio, quiser falar sobre macumba, quiser falar sobre demônio, enfim, cada um pode expressar sua fé, entendeu? Então, nós vivemos um país laico, então você pode expressar sua fé tranquilamente. Nós só tivemos isso para evitar problemas futuros. A perseguição ela vai vir de qualquer jeito. Isso é inevitável. Mas nós temos esse direito como cidadão. Então, assim, até eu sugeri para o pessoal, o grupo da liderança a gente vai colocar núcleo estadual à tarde, núcleo estadual de manhã. E o grupo que eles têm com o pessoal, vamos dizer, os membros dos núcleos, né? Aí a gente coloca, eu falei, não coloquem a palavra núcleo, coloquem outra coisa, né? Aí tira uma foto de vocês, coloca como capa e coloca outro nome, só para evitar. Eu falei, vamos tentar ser o menos informal possível. Como o pastor Paulo falou, perseguição é inevitável que nós vamos ter, né? Mas nós temos essa total liberdade para expressar a nossa fé nos colégios. Pessoal, meu tempo está quase no final, tenho 4 minutos, e eu queria dedicar esse tempo para poder talvez abrir aqui para perguntas, você de outra cidade ou você que talvez de Cruzeiro, enfim, para perguntar alguma coisa. Assim, eu falei com a minha liderança, né? Eu sou discipulador aqui da nossa cidade, sou discipulador do Teens, né? Tenho 5 células, só que eu falei, pessoal, eu quero gastar boa parte do meu tempo, a maior parte do meu tempo, focado nos núcleos. Porque eu creio que grande será a colheita, irmãos, de verdade. Amém. Sabe, tem muitos adolescentes e jovens nos colégios que não foram alcançados. Né? Como Jesus vai falar em João capítulo 20, verso número 21, ele fala assim, olha, Jesus tinha já sido morto e ressuscitado ao 3º dia, o contexto, né? E ali ele estava, antes de ir ao Pai, ele se reuniu com os discípulos, ele fala assim, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Né? E daí Jesus sopra sobre eles recebem o Espírito Santo para então iniciar o ministério deles. Então, um exemplo, nós iniciamos aqui, né, na sexta-feira a conferência. Só que nós precisamos entender que tudo que nós recebemos não é simplesmente para nós. Então a graça, o favor, a unção, a palavra revelada, tudo que você recebe da parte de Deus não tem a ver apenas com você, mas é para pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos entender que nós somos canal para realmente preparar e edificar a igreja de Cristo. Então você estudante ou você líder dos adolescentes da sua cidade, você tem a responsabilidade de ser canal de Deus no seu colégio, na sua sala de aula, né, no intervalo. E uma coisa que eu bato muito na tecla pessoal é sobre a questão do testemunho. Né? O que eu fiz como responsável? Eu peguei alguns contatos das pedagogas. Então eu tenho o nome de todo mundo que vai fazer parte dos núcleos. Então eu sei
o nome, a sala, a idade que ele está. Então, eu peguei o contato de algumas pedagogas para quê? Para de vez em quando conversar e viu, como é que está fulano de tal aí? Talvez o líder do núcleo, como é que ele está? Ah, pô, ele está matando uma aula, ele não responde, ele não para quieto e não sei o quê. Então, daí eu chamo essa pessoa e começo a tratar com ela. Né? Porque assim, o Senhor diz, ai daqueles a quem vieram o escândalo. Então, ou seja, não é coerente nós queremos iniciar um projeto dos céus para a terra, para alcançarmos muitas vidas, só que nós não termos realmente um bom testemunho nos colégios. Então eu como líder, né, a gente já estipulou os líderes de cada núcleo para iniciarmos agora, e eu fico responsável para poder acompanhá-los de fora e através das pedagogas saber como é que eles estão lá. Como é que tá as notas, como é que tá, né, através das pedagogas, como é que ele está, como é que está o comportamento dele. Ah, ele mata a aula, não sei o quê. Então, assim, eu preciso saber, como eu não estou lá, as pedagogas vão ser a ponte para mim saber como é que está o testemunho de cada um. Né? Então, eu pedi para os líderes dos núcleos, me passa o contato das suas pedagogas com esse objetivo. Passaram. Passaram. Com esse objetivo, né? Para realmente, a pessoa está de um núcleo e ela está dando um mau testemunho. Então, eu chamo para conversar, se não mudar, a gente vê para colocar outra pessoa ali no lugar. Para não ser coerente. Porque imagina só, você vai lá no intervalo na quarta-feira, vai querer falar de Jesus. Aí acaba o intervalo ali, você pega e fala que, o amigo fala, é minha educação física, vamos lá jogar bola? Aí você mata a aula para ir jogar bola. Ou você vai lá no fundo do colégio para ficar com o menino, Então, não é coerente, não faz sentido. Acaba se tornando hipócrita. Então, por isso que eu externo, estou responsável na parte da liderança que está fazendo parte dos núcleos, também ficar em cima para ver como é que está o testemunho deles nos colégios aí. Pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? O tempo está quase que estourado praticamente. Um de cada vez, senão vai gerar tumulto. Pode falar. Então, o pastor Ricardo Landim, ele fala que o núcleo não necessariamente precisa iniciar com os irmãos de uma só igreja. Então, assim, por exemplo, eu tenho só que nem a gente tem no Anchieta, nós temos só uma adolescente, que é da nossa igreja, que estuda na parte da tarde do Anchieta. Então, eu vou sentar com ela e eu vou orientar ela a fazer o quê? A ver quem talvez ali que é de outra igreja, da Assembleia, da Quadrangular, em qualquer outra igreja, para poder unificar essa força e começar o projeto. E se não estiver, né, como na minha época e também na época do pastor, era só que nem teve um período que estava eu, o Jean, a Sabrina e a Amélia. Mas depois eu estava no segundo na época, eles estavam no terceiro. Quando eu fui para o terceiro, só tinha eu. Da nossa igreja só tinha eu. Então eu tomei a frente sozinho, né? Mas o ideal primeiro é ver se talvez tenha algum adolescente ou jovem de outra denominação, né, que tem a mesma fé, que crê, né, da mesma forma que nós cremos, para poder iniciar. Não necessariamente que tem que começar, tem que ser só os adolescentes e os jovens da comunidade evangélica. Não necessariamente. Pode ser de outra denominação, né? Porque o propósito que não é o mesmo, é alcançar almas, é alcançar adolescentes e jovens para Jesus e trazer essa conexão. Aí, claro, né? Talvez, um exemplo, juntou uma pessoa da comunidade, outra pessoa de outra denominação, iniciaram o núcleo nos colégios. Aí, dependendo das pessoas que frequentar, uns vão ter mais a proximidade com um e outros com o outro. Então, alguns vão para outra e outros vão vir para a nossa igreja. Então, o objetivo é ganhar almas para Jesus. Como você começou sozinho? Quando a gente começou... que nem, só você. Isso, que acontece. Eu era meio desenrolado, sabe? Então, assim... Que nem um dos problemas que o pessoal fala é da questão da comida. Então, como eu tinha liberdade com as professoras, eu, tipo assim, vou colocar o núcleo, vou fazer o núcleo hoje. Então, eu falei, professora, eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, tá? Eu fazia tudo mais rápido, terminava o trabalho, a prova, o exercício, tudo antes. E daí, eu falei, professor, eu posso ir, terminei tudo. Ela falou, não, pode ir. Eu falei, professor, eu posso convidar o pessoal? Pode. Daí eu levantava o pessoal, seguinte, hoje vai ter, eu vou me reunir lá no bosque lá, a gente vai tocar um violão, vou falar sobre Jesus lá, vou ter uma palavra para você e tal. E daí, para quem quer comer, eu vou passar no refeitório, vou pegar algumas coisas que vai servir lá. Então, se você for lá no bosque, você vai conseguir comer primeiro do que quem vai lá no pátio comer. Então, eu ia,
Aí eu passava lá na Caxias, lá, né, da merenda. Aí dependendo do que era, eu pegava, levava. Ou quando, dependendo do que era, não tinha como. Que foi que eu sugeri pro pessoal. Falei, olha, se o pessoal tá deixando de frequentar o núcleo por causa da comida, cara, compra uns chips, pega umas bolachas, leva na bolsa. Fala, pessoal, ó, não precisa se preocupar com não, que a gente trouxe bolacha, a gente trouxe chips e tal. E já era, entendeu? Então, assim, era a forma que eu fazia. Aí o pessoal chegava lá, quando eu via que tinha uma, tipo assim, já estamos em 4, 5, tocava um louvor, e eu ministrava, como naquela época não tínhamos a visão, e na época daí eu pegava e ministrava algo que talvez Deus estava ministrando no meu coração, ou que tinha sido ministrado no culto de sábado. Então sempre eram essas duas opções. Mas era dessa forma. Então eu tinha essa liberdade de sair um pouquinho mais cedo para organizar lá e tal. Quais são os pré-requisitos para poder liderar um núcleo? Olha, como que a gente fez aqui? A gente, um exemplo, lá no estadual de manhã, né? Então, nós pegamos, no caso, quem é líder lá do núcleo, tanto ano passado quanto esse ano, vai ser a Tainá, aquela que estava tanto no louvor quanto na dança, né? Por quê? Porque ela, queira ou não, já é praticamente uma líder aqui da célula, porque tem a Ana Laura que lidera, mas como a Ana Laura está começando um processo aí de faculdade, então ela que está assumindo mais a célula. Então, aí a Mari lá no Anchieta, ela é a líder do núcleo. Por quê? Porque ela já é líder. Então, como que eu vou estabelecer um líder nos núcleos? Então, vamos ver, tem alguém ali da galera que estuda que já é líder de célula, então provavelmente vai ser essa pessoa. Se tem duas pessoas para poder, tem duas adolescentes ou dois adolescentes que são líder de célula na igreja e que estão estudando. Qual desses eu vou colocar para poder liderar o núcleo? Eu vejo muito na questão de envolvimento com a igreja, testemunho, já analisando a vida da pessoa dentro da igreja, sabe? Quanto mais envolvido, melhor. Né? Mas eu... Uma coisa que dá certo também, que a Tainá foi participei lá no dia, em 2023, a gente reuniu novos igrejas, Deus do nome, a gente cantou os áudios. E também a gente leva lá no papelzinho para ser entregando. Então, não só fazer o culto, mas sair entregando papel, alguma coisa assim, Jesus, alguma coisa. Uma vez também, Deus mandou fazer uma carta. Mas eu fechei a carta, tipo assim, carta a gente nem sabe o que está escrito dentro. Então, para atrair as pessoas, faz uma carta e fecha. Você escreve, tem uma mensagem para você, e eu coloquei nos banheiros. Quando eu voltei lá nos banheiros, já não estava mais no lá. Então, ou seja, alguém olhou a carta e falou, voltei. Pode ser uma cheia que na escola, e ela vai sentir o impacto com uma mensagem sobre Jesus, que também dá certo. Sim. Eu acho que foi a Tainá, lá do Anchieta, que ela falou sobre a questão de fazer o evangelismo um dia antes. Né? Então, tipo, núcleo na quarta, daí na terça-feira, eles fizeram lá no Anchieta, foi algo espontâneo deles mesmos, não foi algo que eu pedi nada. Eles que, por espontânea vontade, fizeram uns convites, né? Então, assim, o núcleo na quarta, na terça-feira, eles começaram a fazer ali, como se fosse um evangelismo ali, amanhã a gente tem núcleo, entregar uns negocinhos, uma bala, um bombom, alguma coisa do tipo. Eles fizeram na terça e na quarta era o núcleo, né, no caso, né? Mas foi algo assim, que acontece, quando você começa um projeto desse nos colégios, realmente, quem vai estar participando, ele vai ter que anunciar publicamente a sua fé. Então, ele vai sair dessa zona de conforto, né, de ser talvez aquele cristão... Oi? Na verdade, não tinha nem convite. Era só aquele papel livre, sabe? E eles não entregavam nada, né? Era só um papel bem simples, que eles ficavam, não era nem tudo formal. Na época, quando a gente fez lá, tem uma vez que eu e o Jean nós fizemos, como foi a Sabrina e a Amélia, foi eu e o Jean. Aí o Jean é meio vida louca, sabe? Eu falei assim, chegava assim, os irmãos estavam na quadra e falou, você quer ir pro inferno ou você quer aceitar Jesus? Não, irmão. Como não? Como é que faz para aceitar Jesus, né? Aí ele falou, não, você só tem que falar. Eu vou falar, você repete, pode ser? Aí ele fazia isso, entendeu? Não tinha, irmão, era infalível, entendeu? Você quer ir pro inferno, você quer ir pro inferno, você quer aceitar Jesus? Aí a pessoa, né, claro que ela ia aceitar Jesus. Mas assim, na época a gente, né, ele era meio doidão, hoje é meio, né? Porque nós não tínhamos esse direcionamento assim, esse passo a passo, né, essa ferramenta com esse objetivo, ser uma ferramenta evangelística, missionária, né? Mas eu não sei, respondi a sua pergunta? Sim? Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? A gente tem um colégio lá em Cambeiro que ele é integral, então tem 50 minutos e não 15 de intervalo. A gente orienta eles a manter o núcleo de
15 ou a gente pode dar um tempo para eles maior para fazer? Eu acredito. O que acontece? No Tamandaré nós teríamos esse espaço, se tivesse gente lá. Como é integral, acho que por isso que a galera da igreja não quer estudar lá, né? Porque daí só estuda meio período. Tem muita gente que estuda meio período e à tarde trabalha, ou vice-versa. Mas eles podem direcionar, eles ficaram um tempo maior daí. Porque, exatamente, tem mais essa liberdade aí no caso. Que nem eu e o pastor, a gente está conversando, no Tamandaré, como nós não temos, a princípio, após o convite que nós iremos fazer no culto de ceia, a princípio nós não temos ninguém no Tamandaré, então provavelmente nós vamos ter que fazer o quê? E eu ir lá, conversar com a pedagoga, a diretora, pedir talvez um espaço ali para poder, eu e ele, para poder reunir a galera e ir lá orar e declarar uma palavra e tal, né? Mas se eles têm 50 minutos, eles podem usar todo esse tempo. É até melhor, é mais impactante. Eles sabem sobre isso, a gente veio deles e fala assim, não, a gente vai fazer 50 minutos, aí agora a gente veio para passar para ele certinho. Então, poder orientar eles assim um tempo maior. Isso. O pastor o pastor Ricardo Langin, aqui no livro, ele fala sobre... Os camélias, no intervalo de 20 minutos. Tá, beleza. Tá bom então, pastor. O Ricardo Langin, ele vai falar sobre intervalos de 15 a 30 minutos, né? Que é uma média ali. Às vezes o pessoal do estadual fala que eu baixo com 15 minutos ou com 20 minutos, né? O intervalo. Então, assim, quanto mais tempo eles tiverem, eles têm esses 50 minutos, né? Dá para poder fazer com uma qualidade maior, porque às vezes o pessoal dá tempo o pessoal ir, às vezes lá comer e tal, e daí depois voltar, daí faz a palavra, consegue ter uma qualidade melhor. Então, mas se eles têm os 50 minutos, é bom eles usar todos os 50 minutos. Ou talvez, tipo, como o pessoal gosta muito de comer, né? Então, pessoal, vamos lá comer e depois a gente pega o prato e vamos lá para o núcleo. Então, acaba gastando aí 10 a 15 minutinhos ali para que todo mundo esteja para começar então o núcleo, sabe? Mais alguma pergunta? Pode ir? Sobre a questão da perseguição, o que ele pode fazer com A perseguição? Que nem no livro que eu sugiro muito que todos vocês que são adolescentes, em nome de Jesus, compre esse livro. Eu li, na parte da manhã eu li todo ele hoje. É muito fácil, ele é bem pequenininho, né? E ele vai falar exatamente sobre isso. Não tem como você realmente, não tem muito o que você fazer com a perseguição, você tem que suportar, porque até a perseguição é o Senhor proporcionando para te levar para outro nível, entendeu? Porque olha só, que nem um exemplo, quando você vai pegar ali e comparar, quando o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 5, ele vai fazer a comparação do primeiro e segundo Adão, né? E o que é interessante? O primeiro Adão, né, ele foi o Adão que ele não teve um processo, ele já nasceu grande, já no jardim do Éden, e ele caiu. E o segundo Adão, no caso Jesus, ele nasceu do ventre, ele teve todo aquele processo, né? E ele foi aquele que obedeceu até a morte de cruz. Então, ou seja, cada um vai ter o seu processo. Eu tinha algumas pessoas, quando eu ainda era do nono, a galera do primeiro, segundo, terceiro, era o crentinho, o cara do violão, não sei o quê. Tinha algumas pessoas que me zoavam, mas assim, eu não me importava muito, sabe? Então, assim, porque quando você for expressar a sua fé, quando você for se postular como um cristão, quando você for declarar naquilo que você crê, naquilo que você acredita, vai ter mesmo algumas pessoas que vão te zoar, que vão querer brincar com você, só que isso realmente faz parte. Isso é um processo, entendeu? E vai chegar num nível que nem... Depois, tem outra foto que eu não consegui passar para eles, que tinha um cara que era o cara que mais me zoava, que ele era o cabeça da sala, sabe? E ele me zoou tanto, zoou, e teve um período que ele começou a passar por uma dificuldade, os pais estavam se separando e tal, e sabe o que aconteceu? Do nada esse cara começou a aparecer nas reuniões que eu fazia. Então, ou seja, eu não fiquei com raiva dele, eu não debati com ele, eu simplesmente, ele me zoava, beleza, né? Seguia a vida e tal, e depois de um tempo, quando ele começou a passar por uma dificuldade lá com a família dele, ele começou a participar do núcleo, né? Da reunião que eu fazia lá e falava de Jesus e tal. Então, ou seja, aqueles que talvez no começo vão te zoar, vai ser aqueles que depois vão estar participando com você nos núcleos. Então, assim, o que você deve fazer quando alguém te zoar, quando começar a perseguição? É só suportar, o Senhor é com você. Às vezes é o próprio Senhor permitindo isso, né? Vai ser um processo ali para te amadurecer, para realmente... Eu sei que às vezes a gente tem medo, né?
de expor a nossa fé, porque, o pessoal vai me zoar, vai não sei o quê, mas na verdade, aqueles que vão te zoar são aqueles que mais vai precisar do Jesus que você está pregando. E depois de um tempo, quando eles vão entender que quando a sua fé a sua fé, a sua religião já estiver realmente escancarada para todo mundo, eles vão parar de te zoar, que foi o que aconteceu comigo, e vão começar a participar das reuniões. Até a primeira vez que eu vi essa pessoa participando lá da reunião lá que eu fazia, eu fiquei de cara, eu falei, não é possível, né? Porque era um cara muito influente, tanto na sala quanto no colégio em si, né? Então chegou ele mais uns 6 junto no dia, a gente estava no bosque lá, e eu fiquei surpreso, e daí ele começou a participar outras vezes também. Então, aquelas pessoas que zoam são as pessoas mais feridas, com mais problemas, e são aquelas que mais precisam de Jesus. Então, quando alguém começar talvez te perseguir, realmente, suporte, e depois de um tempo, essas pessoas vão se sujeitar àquilo que você está manifestando lá no colégio, tá bom? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não? Pessoal, é o seguinte, são 5h43, o pastor pediu um intervalo de 20 minutos, mas não deu para fazer isso, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar agora encerrando essa sessão, né? A próxima sessão vai ser lá embaixo, tá bom? No culto das 18 horas. Mas eu vou ficar um tempo aqui para quem talvez, às vezes, se você quer perguntar alguma coisa, for com vergonha, ou quer trocar um papo, né, expor um pouco mais como é que está a realidade dos seus adolescentes da sua cidade, né, você tem uma noção de quantas pessoas estão inseridas nos colégios e tal, para esclarecer algumas dúvidas, a gente conversar aqui, trocar um pouco de experiência também com os núcleos que nós começamos já ano passado e como nós iremos começar agora, tá bom? Vamos colocar de pé então? Até quem quiser depois, eu mostro como que eu fiz aqui, ó. Eu passei para o computador, mas não consegui trazer ele. Aí eu mostro para vocês como é que eu fiz o relatório que eu fiz para poder o levantamento de pessoas, idade, colégio, para quê e tal, tá bom? Vamos orar aqui. Senhor, nós te damos graças, Deus, por essa sessão, tudo que foi ministrado, por esse tempo de alinhamento, papai. Que em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que os adolescentes e os jovens de nossas cidades pertencem ao Senhor, Deus. Nós declaramos que através dos núcleos nos colégios nós iremos ver uma conversão em massa, Deus, de adolescentes e jovens se rendendo aos teus pés, Deus. Nós declaramos, Deus, que essa ferramenta irá realmente saquear o inferno e povoar o céu, Deus. Pai, eu oro para que a ousadia do Espírito Santo possa invadir, Deus, todos os estudantes, Deus, que estão lá, os seus filhos, Deus, aqueles a qual o Senhor irá usar poderosamente para ser canal do Senhor, para através dele, Deus, ministrar corações de pessoas que ainda não foram alcançadas, mas será, Deus. Em nome de Jesus, amém.